Olá, meu nome é Júlia Barros dos Santos e, juntamente com a também autora Mariana Lucinda de Oliveira, vamos apresentar o artigo intitulado Influência de variáveis na frequência de uso do transporte público por ônibus, uma aplicação em Itajubá, Minas Gerais. O artigo foi escrito pela Mariana, por mim e também pela professora Josiane Palma Lima. Nós somos do grupo de pesquisa LogTrans, um grupo de pesquisa em logística, transporte e sustentabilidade da Universidade Federal de Itajubá. Começando então com a introdução, nós temos que a crescente atividade de transportes ocasiona diversos problemas que ameaçam a sustentabilidade do meio urbano, como, por exemplo, aumento da poluição atmosférica, sonora, do número de acidentes de trânsito e em restrição de mobilidade para certos grupos da população. A principal causa atribuída a esses problemas é o aumento do transporte motorizado individual. Em contrapartida, o transporte público urbano é um modo de transporte mais sustentável e apontado como sendo ideal para o deslocamento em massa e para o deslocamento de longas distâncias. No entanto, apesar deste fato, observa-se uma queda na demanda por transporte público, que tem sido ainda mais expressiva devido ao atual momento de pandemia por Covid-19 que vivemos. Essa queda na demanda, ela impacta principalmente nas receitas das empresas operadoras do serviço. Diante deste cenário, fica evidente a necessidade de se ampliar a demanda por transporte público, sendo que essa ampliação ela pode ser obtida por meio do aumento do número de usuários ou então por meio do aumento da frequência de uso do serviço. No entanto, para ampliar a demanda por transporte público, é necessário, primeiramente, entender os desejos dos usuários e também quantificar as variáveis que influenciam na disposição em usar o transporte público. Na literatura, alguns trabalhos já identificaram algumas possíveis variáveis que influenciam no uso do transporte público, e essas variáveis elas podem variar desde fatores econômicos, geográficos, sociológicos, até variáveis de percepção quanto ao nível do serviço prestado e de acessibilidade ao transporte público. Foi observado que a identificação de fatores que influenciam na frequência de uso ainda é pouco explorado na literatura, principalmente considerando as cidades de médio porte. Diante disso, nosso trabalho ele teve como objetivo explorar a associação entre variáveis socioeconômicas de percepção de qualidade e acessibilidade ao transporte público urbano com a variável frequência de uso em Itajubá, Minas Gerais. Espero que os resultados obtidos neste trabalho possam contribuir não só com a sustentabilidade do meio urbano, por meio da promoção do transporte público, como também com a sustentabilidade econômica da empresa, por meio de um melhor entendimento de fatores que influenciam na frequência de uso do serviço. Olá, vou dar continuidade na apresentação do nosso artigo. O local de estudo foi a área do perímetro urbano da cidade de Itajubá, localizada no sul de Minas Gerais. O trabalho foi organizado em 3 fases principais. A primeira buscou-se analisar as características e percepção dos usuários. Para isso, foi desenvolvido um questionário que foi aplicado de forma presencial e online, com 274 usuários de transporte público. Esse questionário ele abordou as questões socioeconômicas, questões de frequência do uso do transporte público e avaliação do nível de satisfação dos usuários, quanto a diversos indicadores de qualidade. Esse nível de satisfação foi avaliado por meio de uma escala Likert, que variou de 1 a 5, sendo 1 péssimo e 5 excelente. A segunda fase do trabalho buscou analisar a acessibilidade ao transporte público. No questionário foi obtido também os endereços residenciais dos usuários, que foi projetado em um sistema de informações geográficas para cálculo da distância que o usuário estava a pé até o ponto de ônibus mais próximo. Essa distância, essa acessibilidade, ela foi classificada em três etapas, 3 formas de classificação, de acordo com Ferraz e Torres. Pessoas que têm uma boa acessibilidade são as que estão até 300 metros de distância de um ponto de ônibus, acessibilidade regular, de 300 a 500 metros, e uma acessibilidade ruim, acima de 500 metros de distância. A terceira fase foi feita uma análise exploratória. Foi realizada a tabulação cruzada dos dados e aplicado o teste Q-quadrado, que verificou a associação entre as variáveis. Esse teste ele é utilizado para comparar divergências entre a frequência observada e esperada para um certo evento. Como resultado da primeira fase, a gente, da avaliação das características
socioeconômicas e da percepção do usuário. A gente avaliou primeiramente o questionário, aplicando um teste alfa de Cambridge, que resultou no valor de 0,75, confirmando a confiabilidade interna do questionário. A caracterização da amostra, de forma geral, teve predominância das pessoas do gênero feminino, faixa etária entre 20 e 59 anos, e escolaridade dividida entre ensino médio e superior. 74% da amostra possui renda domiciliar de até 3 salários mínimos, 56% possui um veículo, que é carro ou moto na residência, e 49% possui bicicleta. Análise quanto à percepção dos usuários, a gente identificou que os usuários estão mais insatisfeitos com quesitos como habilidade de direção, segurança viária, cordialidade dos funcionários e segurança pública. Os usuários estão mais insatisfeitos com a tarifa, com a frequência, informação e a existência de cobertura. Na análise de acessibilidade, foi verificada que a maior parte da amostra, né, quase 89%, possui uma boa acessibilidade ao transporte público, e somente 2,5% possui uma acessibilidade ruim ou péssima, né, que é acima de 500 metros. Bom, falando então agora, partindo para a parte de análise exploratória, essa tabela apresenta as variáveis socioeconômicas que apresentaram associação significativa com a variável frequência de uso. Destaca-se aqui a variável gênero. Observa-se que o gênero feminino representou maior porcentagem em todas as categorias de frequência de uso, no entanto, de forma menos relevante na categoria de uso raro. Esse resultado vai ao encontro do que já foi encontrado na literatura, que falam que as mulheres elas têm maior propensão de utilizar o transporte público quando comparado com os homens. Outra variável que foi associada de forma significativa com a frequência de uso foi a ocupação. Observa-se que os trabalhadores eles têm maior propensão de utilizar o transporte público de forma frequente. Esse resultado implica na necessidade de se ofertar rotas mais frequentes para esses locais de destino de interesse, como, por exemplo, para o comércio e também para a indústria. Observa-se que pessoas que possuem vale transporte ou vale estudante também têm maior propensão de utilizar o transporte público de forma frequente. Esse resultado mostra que o valor tarifário é um fator que influencia no uso do transporte público. Temos também que 77% da nossa amostra que usa o transporte público de forma frequente possuem renda de até 3 salários mínimos. Esse resultado vai ao encontro do que também já foi afirmado na literatura, que nos mostra que pessoas de baixa rendas, elas possuem maior propensão de utilizar o transporte público. Temos também que 73% das pessoas que utilizam transporte público de forma rara possuem outro veículo no seu domicílio, moto ou carro. Isso nos mostra, né, que a posse de veículo ela influencia de forma negativa no uso do transporte público. E esse resultado implica na necessidade de se traçar e implementar políticas públicas para a restrição do carro, como, por exemplo, políticas de restrição de compra de veículos e também de restrição de acesso do carro no centro da cidade. Quanto ao nível de satisfação, apenas a percepção dos usuários quanto à frequência e tarifa foram associados de forma significativa com a frequência de uso. A gente observa que usuários mais insatisfeitos com esses dois indicadores tendem a utilizar o transporte público de forma mais frequente. Isso pode ser devido a uma maior participação, um maior envolvimento do usuário, né, com o serviço e, portanto, uma maior percepção quanto a esses dois indicadores. Bom, para finalizar o trabalho, nós temos que a queda na demanda por transporte público e a consequente aumento dos transportes motorizados ameaçam a sustentabilidade urbana e econômica das empresas. Por isso, temos a necessidade de compreender variáveis que influenciam no uso do transporte público. Diante disso, nosso trabalho teve como objetivo explorar a associação entre variáveis socioeconômicas de percepção de qualidade e acessibilidade ao transporte público com a variável frequência de uso. As variáveis socioeconômicas que se mostraram significativas foram gênero, ocupação, tipo de pagamento, renda e posse de veículo. Já quanto ao nível de satisfação, a gente percebe que as variáveis de percepção de qualidade significativas foram quanto à frequência e à tarifa.
Neste estudo, a acessibilidade ao transporte público não foi significativa, no entanto, isso pode ser devido a um viés na amostra, como foi apresentado, grande parte da nossa amostra ela possui boa acessibilidade, ou então devido à forma com que a acessibilidade foi medida. Como sugestão para trabalhos futuros, a gente coloca aqui a necessidade de se considerar também a acessibilidade no destino, não só na origem, e também a medir a acessibilidade considerando outras variáveis, como número e frequência de rotas. Os resultados, eles podem ser utilizados como subsídios técnicos para o desenvolvimento de estratégias empresariais e também políticas públicas para incentivar o uso do transporte público. Obrigada.